Oi, tudo bem? Eu sou o David e eu vou falar um pouquinho, primeiramente fazer uma breve introdução da série Como Vender Drogas Online e Rápido da Netflix. Ela é uma série que foi lançada há alguns anos, depois de 2019, mas a última temporada saiu em 2021. O nosso episódio, no qual foi passado anteriormente, fala sobre o nosso personagem principal, o Moritz, no qual ele criou uma empresa de venda de drogas, o My Drugs, que acabou sendo reconhecida como uma das maiores empresas de venda de drogas da Europa inteira. No qual, para que ele consiga fazer tudo isso e lidar com a empresa, ele acabou se associando a vários sócios, ele acabou criando contratos e também conhecendo outras pessoas desse ramo. E com isso, ali no vídeo é visto como ele surta com os outros sócios dele devido à desvalorização que dão para ele e para a empresa dele, o My Drugs, sendo que acabam desvalorizando, acabam não dando o real valor que ele merece, e com isso ele acaba surtando, indo totalmente contra o modelo de Harvard, que é o modelo de pessoas, no qual ele não buscou alternativas, no qual ele não buscou, tentou resolver ou separar os problemas das pessoas, e com isso acabou se demitindo da própria empresa, o que é bem engraçado, mas ele foi totalmente contra o modelo de Harvard na etapa em que se conclui sobre pessoas. Oi, aqui é a Ana. Bom, ainda sobre o método Harvard, ele vai nos falar sobre ter opções. Como ter várias cartas na manga na negociação é super importante. Nessas horas, se imaginar um lugar do outro pode ajudar a entender como as alternativas propostas vão ser recebidas e se elas fazem sentido nessa situação. Na negociação, se planejar e se atentar aos detalhes é fundamental. E nessas horas, quanto mais opções surgir, melhor. Bom, outro aspecto que a gente pode analisar dessa cena é como, do ponto de vista da negociação por interesses, em nenhum momento o Moritz, que é o personagem principal, ele tenta buscar entender e aceitar e negociar com os interesses da outra parte ali que ele está negociando. Ele simplesmente tenta impor o interesse dele sobre outra parte, e no momento que ele vê que a outra parte não vai ceder o interesse dele, ele simplesmente levanta e vai embora e se demite ali, né? E é claro que ali existia um desgaste prévio de outros episódios, mas do ponto de vista da negociação, algo que ele poderia ter feito, ao invés de xingar e partir para ofensas pessoais, ele ter buscado entender o porquê que a outra pessoa queria o que ela queria, e talvez tentar negociar, chegar de alguma zona comum, algum acordo, que seria bom para as duas partes, ao invés de simplesmente levantar e ir embora, né, e se demitir, não chegando em acordo que seria bom para ninguém. Então, nessa cena, nós vemos que o conflito ele já está instaurado, nós temos o Moritz perdendo a paciência, pois ele fez de tudo para tentar amenizar a situação e a negociação, porém ele não foi ouvido. Falando um pouco sobre a parte de critérios do método Harvard, nota-se que o personagem principal, que é o Moritz, ele se sentiu injustiçado, visto que parecia que ele era a única pessoa que estava tentando lidar e resolver os problemas que a empresa está enfrentando, que nesse caso era entreter os clientes e esconder os servidores da polícia. Antes dessa cena, no início do episódio, vimos também que o Moritz ele queria ter mais voz nesse projeto, visto que ele estava empenhado e tinha boas ideias sobre, o que não foi acatado pelos seus sócios. Por conta disso, ele foi ridicularizado pelas moças e fazendo com que o Moritz sentisse que ele tinha perdido. Isso no método Harvard é uma coisa que não deve acontecer, porque as pessoas não gostam de perder e esse sentimento faz com que as pessoas reagem se fechando, o que dificulta a negociação. Durante o episódio, o Moritz foi atrás de um consultor de negócios para ajudar a dar uma visão geral de fora, mostrando os pontos positivos e negativos que ele via, e ao apresentar o problema que a empresa está enfrentando para esse consultor de negócios, ele utilizou uma coisa que o método Harvard diz que deve ser feito, utilizando critérios claros e objetivos, e isso foi elogiado pelo consultor de negócios, porém, mesmo assim, parece que ele foi rejeitado pelos seus sócios. Então, nesse episódio, nessa parte de negociação, a gente viu que algumas coisas até foram usadas no método Harvard, porém, poderia ter usado todos os pontos para tentar facilitar essa negociação.